Bom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. Nessa manhã nós vamos ministrar uma palavra. Eu ia trazer a palavra base da nossa campanha de jejum, de oração em prol dos nossos filhos. A nossa palavra base, eu ia ministrar a respeito dela. Essa palavra de vida, talvez amanhã, não sei, o dia que Deus permitir. Que é Salmo 127, 3 e 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. Mas nessa manhã, Deus me deu uma outra palavra e é ela que eu vou ministrar. Então vamos lá. A palavra de Deus nessa manhã se encontra em Deuteronômio 30, versículo 19. Versículo 19 e versículo 20. Deuteronômio 30, versículo 19. Vamos lá, a palavra de Deus, ela diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A palavra de Deus, Deuteronômio 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Pai, Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã, enche o nosso coração com a tua presença, que nós não saiamos daqui como nós entramos, mas que o teu Espírito ministre ao nosso coração. Que o Senhor faça um mover sobrenatural da tua presença em nome de Jesus. Deus seja engrandecido. Essa palavra, eu entendi que Deus ele quer já trazer orientação e direcionamento sobre a nossa vida. O quanto você, mãe, o quanto você, pai, eu não sei se tem pais aqui nessa manhã, mas eu sei que tem muitas mães. O quanto você, mãe, com as suas escolhas e com as suas decisões, você influencia ativamente a vida do seu filho. Eu creio que essa é uma palavra muito importante para as nossas vidas. Eu sou uma influência na vida do meu filho. E eu posso ser uma má influência e eu posso ser uma boa influência. Isso é interessante porque nós pensamos assim, não, eu sou mãe. Então eu sou uma boa influência para o meu filho. Não, eu sou a mãe, ó, top. Então eu sou uma boa influência para a vida do meu filho. Só que isso, queridas, na prática, isso não é uma realidade, tá bom? Na prática, isso não é uma realidade, infelizmente. E eu quero trazer aqui nessa manhã a respeito de ser essa conexão, de ser essa influência e de tomar as escolhas assertivas para que nós possamos viver nós e a nossa casa. Nós e a nossa casa. Eu sei que nós precisamos de muitas coisas, muitas coisas. Ontem eu estava conversando com meu marido, eu parei um pouquinho ali para a gente conversar a respeito dessa questão da presença do Senhor, né, da vida espiritual, da espiritualidade, como isso é forte, como isso é poderoso. E eu tava falando assim com meu marido, olha, a gente precisa de carro, a gente precisa de casa, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver, a gente precisa cuidar das empresas, a gente precisa fazer muitas coisas. E eu sou realmente uma pessoa bem agitada, né? E como eu trabalho com desenvolvimento, com treinamento, eu coloco os treinamentos primeiro em prática na minha vida, para eu, quando eu ensinar para alguém, eu ter realmente essa ousadia em ensinar. Então, normalmente, eu tenho muitos projetos. Eu tenho projeto para 3 vidas, né? Eu tenho muito projeto, muito plano, e eu coloco esses projetos para funcionar. Eu estava falando ontem com meu marido, né? Os projetos são importantes, as
As conquistas são importantes, o desenvolvimento é importante, mas a coisa mais importante que nós temos se chama a presença de Deus. A coisa mais importante que nós temos se chama buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Você pode crescer, ampliar, desenvolver, você pode ter tudo nessa vida. Se você perdeu Deus, você perdeu tudo. Se você tomou o caminho errado, se você fez a escolha errada, você perdeu tudo. Porque essa vida, queridos, ela passa muito rápido. Provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui vão viver aí de 80, vão profetizar, né? Viver de 80 a 100 anos. E passa rápido. Passa rápido. Parece que é muito, mas passa rápido. A vida é um sopro. Mas as nossas escolhas, elas podem reverberar para a eternidade, queridos. As nossas escolhas podem reverberar para a eternidade. E quando nós temos boas escolhas, nós geramos influência na vida dos nossos filhos. As nossas decisões, as nossas escolhas geram uma influência ou positiva ou negativa na vida dos nossos filhos. E a palavra de Deus, ela diz que hoje eu invoco os céus, era o próprio Moisés dizendo para aquele povo, que eu coloquei diante de vocês vida e morte. E ele dá uma dica, escolhe a vida. Escolhe a vida. E às vezes, queridos, nós falamos assim, não, se alguém colocar diante de mim vida e morte, eu vou escolher a vida. Eu vou escolher a vida, porque eu sou inteligente. Só que se você observar as suas escolhas, se você observar as suas decisões, nem sempre você tem escolhido vida. Nem sempre você tem escolhido Deus. Nem sempre você tem escolhido obedecer. Nem sempre você tem escolhido se prostrar. Nem sempre você tem escolhido ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós criticamos esse povo que não escolheu Deus. Às vezes nós criticamos a escolha desse povo. Só que muitas vezes nós nos parecemos com ele. E como lá no início eu falei que as nossas escolhas geram uma influência no raio e na estrutura dos nossos filhos. As nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa postura, o nosso posicionamento, as nossas falas, tudo vão gerar influência na vida dos nossos filhos. E é por isso quando eu escolho Deus, quando eu escolho vida, quando eu escolho transformação, quando eu escolho adoração ao invés de murmuração, quando eu escolho gratidão ao invés de ingratidão, quando eu tomo decisões assertivas na presença de Deus, quando eu sento dentro da minha casa e eu digo assim, vem todo mundo, nós vamos fazer um culto no lar. Quando eu unjo a minha casa, quando eu me posiciono de pé, como de fato alguém que está em uma guerra precisa estar de pé, atento, vigilante. Por isso que a palavra diz assim, ó, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Você precisa estar vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando alguém que ele possa tragar. E uma das pessoas que ele quer tragar se chama filhos. Porque quando Satanás, ele gera influência dentro do seu lar, por meio dos seus filhos, ele desestrutura você, ele abala você. Ele desestrutura a família inteira. Quando um filho, queridos, está fazendo tratamentos psicológicos, psiquiátricos, quando um filho está se automutilando, quando um filho está viciado. Gente, vício hoje não é só droga, não. Vício hoje não é só droga. A gente já passou dessa época que vício era só quem era drogado. Não. Nós estamos em um estágio hoje muito mais desafiador. Porque o mesmo processo que gera dentro do cérebro, para alguém que é viciado em cocaína, é o mesmo processo que gera em alguém que é viciado no celular, em alguém que é viciado na Netflix, em alguém que é viciado no videogame. Gera a mesma coisa dentro do cérebro. Então é fácil essas crianças, adolescentes, saírem desse lugar? Não é. É um desafio. É fácil para uma mãe dizer que a criança não vai ficar na tela branca? Não. É desafiador. Porque muitas vezes é preferível, é mais fácil, é mais prático para uma mãe dar um celular para uma criança do que brincar, do que estar junto. E eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é desafiador, sim. Mas é possível, queridos. É possível a gente mudar a situação que nós estamos vivendo. É possível a gente se posicionar diante da realidade.
Qual é a nossa realidade hoje? A maioria dos pais e mães. Caos. Qual é a realidade hoje? Desespero. Qual é a realidade hoje? Eu não sei o que fazer. Essa é a realidade desses pais. Essa é a realidade. Mas eu quero dizer para você, principalmente mães de crianças pequenas, em nome de Jesus, você não tem ideia do quanto, queridos, você pode plantar na vida dos seus filhos. Do quanto você pode escolher vida para a vida dos seus filhos. Do quanto você pode, de fato, fazer a diferença, influenciando positivamente a vida dos seus filhos. Meu Deus! Mas às vezes a gente terceiriza a educação, terceiriza para avó, para babá, a gente terceiriza para os celulares. Quantos bebês de 1 ano, de 2 anos, ele passa o dia inteirinho numa tela de celular. Eu quero dizer para você, os estímulos que essa criança deveria estar vivenciando, ela não tá. Outro dia eu tive um contato com a mãe que a criança começou a ter convulsão, começou a convulsionar e eles levaram pro hospital, né? E foi fazer os exames. E o que aconteceu com aquela criança? Era excesso de tela. A convulsão no cérebro, queridos, por excesso de tela. O diabo não tá brincando de ser diabo. Não. Ele quer levar você e a sua casa. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não descansa, ele é estratégico, ele é ousado. Ele não tem vitimismo. Ele não levanta pela manhã e fala: hoje eu vou desistir, tô cansado. Não. Todo dia ali, ó, trabalhando para matar, roubar e destruir sua casa e sua família. Alguém precisa se levantar nessa casa. Alguém que precisa se posicionar dentro desse lar. Alguém precisa escolher vida, transformação, mudança, restauração. E talvez você que entrou aqui nessa manhã, você diga assim: mas pastora, eu tô sozinha. Pastora, eu tenho dificuldade. Pastora, eu não consigo. Consegue. Sabe por quê? Porque Deus envia anjos para ajudar você. Consegue, sabe por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde você andar. Consegue, porque quando você se levanta, queridos, contigo tem o Todo-Poderoso de Israel, que não te deixa sozinha, que não te deixa desamparada. Aquele que quando você diz assim: eu vou lutar pela minha família, eu vou me posicionar, eu vou escolher vida, eu vou escolher transformação, eu vou escolher mudança, eu vou escolher restauração. Quando você se levanta, queridos, junto com você o Deus de Israel se levanta, envia anjos para te sustentar, para te orientar, para te direcionar. Porque se você não se levantar, queridos, talvez ninguém se levante. Porque se você não lutar pela sua geração, talvez ninguém vai se levantar por essa geração. Muitas vezes, quando nós começamos a orar, clamar pelos nossos filhos, a sensação que nós temos é que, não vai fazer sentido. Não vai fazer diferença. Faz diferença. Eu gosto muito da historinha de que a floresta estava pegando fogo. E os animais começaram a correr embora, todo mundo, da floresta. Aquele era o ambiente deles. Aquele era o habitat deles. Mas eles foram embora, eles começaram a correr embora. Mas o beija-flor, ele ia lá, pegava uma gotinha de água no bico dele. Você já viu um beija-flor? Ele é desse tamanho, coisa mais linda do mundo. Pegava uma aguinha e jogava lá no fogo. E disseram assim: beija-flor, o que você tá fazendo? Ele falou assim: eu tô apagando o fogo. Eles disseram: não, você tá vendo? Olha o tamanho da gota de água que você tá fazendo. Isso aí nunca vai apagar o fogo. E o beija-flor, ele disse: eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. E a minha parte é escolher vida. A sua parte é escolher vida. A sua parte é se posicionar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à bagunça, mesmo em meio às impossibilidades. Mesmo em meio às impossibilidades. O seu lugar
é ter uma postura ousada diante da educação dos seus filhos. O seu lugar é dizer não, não é a tela que vai criar o meu filho, não é o YouTube que vai criar o meu filho, não é. Queridos, eu sei que tem mães aqui que são incríveis. Tem mães aqui que precisam sustentar os seus filhos e ao mesmo tempo educar, sem a ajuda de ninguém. Quero dar os parabéns para você. E talvez você diga para mim assim, pastor, eu não tenho tempo. Mas eu quero dizer para você que comer é importante, ganhar presente é importante, estudar em boas escolas é importante, tudo isso é importante. Mas nada disso, nada, eu quero te dizer nada se compara à presença de Deus. Porque quando você ministra a presença de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar, para os seus filhos, quando eles entendem quem Deus é, você cria filhos não para o mundo, você cria filhos para a eternidade. Nós não estamos criando filhos para o mundo, nós estamos criando filhos para a eternidade. E quando eu crio filhos para a eternidade, eu planto neles. Eu planto uma palavra de vida. Eu planto uma palavra de mudança. Eu planto uma palavra de transformação. Eu planto uma palavra de cura. Eu planto uma palavra de transformação. Talvez os seus filhos já sejam maiores. E você diz assim, pastor, aqui eu tô com problemas. Mas os seus joelhos não têm problemas. Clame ao Senhor. Peça a Ele estratégias. Peça a Ele sabedoria. Comece a orar na sua casa. Todas as vezes que os seus filhos dormirem, vai lá e clame ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Todos os dias. Queridos, não tem demônio que pode ficar de pé diante disso. Não tem. Não tem amarras de Satanás. Não tem. Todas as vezes que uma mãe se ajoelha, o inferno fica desesperado. Porque quando você está de joelhos, Deus te dá estratégias, Deus te dá sabedoria, Deus te dá ousadia. E a palavra de Deus nessa manhã para nós é, eu coloco diante de você vida e morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida. O que é escolher a vida, queridos? É escolher Deus. O que é escolher a vida? É escolher valores e princípios baseados naquilo que Deus diz. O que é escolher a vida? É se posicionar contrário ao mundo para escolher aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus orienta. O que é escolher a vida? É mudar aquilo que eu falo. O que é escolher a vida? É profetizar, é declarar mudança, transformação, mesmo quando eu ainda não vi. O que é escolher vida? É ao invés de ingratidão, dos meus lábios fluir gratidão. O que é escolher vida? Ao invés de murmuração, eu possa ser alguém com uma boca profética de construção, de mudança, de restauração. O que é escolher vida? É muitas vezes desligar a televisão, desligar o celular e prostrar lá no seu lugar de oração diante do Senhor. E dizer, Pai, eu tô aqui porque eu preciso, eu dependo da tua presença. Isso é escolher vida. É dizer, Senhor, de fato eu não sei para onde ir nem o que fazer, mas eu sei que do céu as estratégias podem vir na minha direção. Mas todas as vezes, queridos, que eu murmuro, eu tô escolhendo morte. Todas as vezes que eu sou ingrata, eu tô escolhendo morte. Todas as vezes que ao invés de buscar o Senhor, eu tô nas telas, eu tô escolhendo morte. Todas as vezes que eu troco a presença de Deus por presença de pessoas, eu tô escolhendo morte. E Deus, nessa manhã, quer que você escolha vida. Porque quando você escolhe vida, você influencia a vida do seu filho. Queridos, quando eu mudo a atmosfera do meu ambiente por meio do louvor, da gratidão, da adoração, os meus filhos, quando eles chegam, eles veem, uai, tem alguma coisa diferente nesse lugar. Tem algo aqui novo de Deus dentro desse ambiente, desse lugar. Entende? Então, a minha postura, o meu posicionamento, as minhas atitudes, as minhas escolhas vão influenciar a vida dos meus filhos. E eu quero dizer para você, eles veem
Eles observam. Eles olham para você. E a maior forma de te ouvir é com os olhos, não é com os ouvidos. A grande questão é que nós falamos muito e fazemos pouco. E os nossos filhos, eles estão muito atentos. E eles ouvem com os olhos. Eles estão observando as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas posturas, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas falas. Estão atentos. O que você tem falado, as escolhas que você tem feito. E verdadeiramente, queridos, Deus, ele coloca todos os dias diante de nós vida e morte. E nós precisamos aprender a escolher vida todos os dias. Senhor, eu escolho vida, eu escolho Deus, eu escolho me empenhar, eu escolho adentrar nesse lugar da tua presença. Eu escolho, Senhor, criar os meus filhos com princípios, com valores, segundo a tua palavra. Quantas pessoas, queridos, tinha uma moça que eu seguia a respeito de educação de filhos. E eu comecei a observar, tudo que ela falava era contrário à palavra de Deus. Eu fui lá e falei, não é isso não que eu quero para mim, para minha vida, para minha casa, para minha família. Não. Eu preciso seguir segundo aquilo que o Espírito de Deus orienta, segundo o que o Espírito de Deus fala, direciona. Os nossos filhos precisam ser criados, orientados e direcionados segundo a palavra de Deus. Não tem outra criação, não tem. Tudo que está aí fora, educar, fazer, não sei o quê, tudo invenção humana. Princípios e valores, a base, a realidade em Deus. Eu educo os meus filhos segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus me conduz, me dirige, me orienta, me direciona. E é por isso, queridos, que eu coloquei o meu livro em PDF lá nos grupos. Eu poderia não colocar? Poderia. Eu poderia vender? Poderia também. Mas eu coloquei lá nos grupos. Sabe para quê? Para que você aprenda um monte de estratégia poderosa com princípios e valores de Deus. Estratégias incríveis, poderosas. Mas baseado em quem? Nele. Baseado na presença do Senhor. Baseado na rocha inabalável, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra de hoje para nós fala a respeito de, eu coloco diante de vocês vida e morte. E Moisés ainda dá uma dica para esse povo: escolhe a vida, para que vivam vocês e os seus filhos. Escolhe vida, para que viva você e os seus filhos. Queridos, você sabe o que esse povo fez? Eles escolheram a morte. Sabe o que esse povo fez? Eles escolheram o caminho da destruição e da perdição. E a sensação que a gente tem, que a gente fala assim, rapaz, que povo burro. Por que ao invés de escolher Deus, eles escolheram o inimigo? Porque ao invés de escolher a vida, eles escolheram a morte. Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso histórico, nas nossas escolhas diárias, muitas vezes nós escolhemos morte. Muitas vezes nós escolhemos morte. E se você não estiver atento, você ao invés de adorar, você murmura. Se você não estiver atento, ao invés de dizer para os seus filhos, meu filho é bênção de Deus, meu filho é transformado pelo poder de Deus, meu filho vai prosperar em tudo que ele faz. Quantos pais dizem assim, meu filho é terrível, nada do que meu filho, meu Deus, eu nunca vi um menino desse, tão desobediente. E quantas pessoas, ao invés de declarar vida, têm declarado morte? Ao invés de escolher vida, têm escolhido morte? Ao invés de semear a palavra de Deus, tem semeado muitas coisas. Quantos filhos vão para aula de inglês, aula de natação, aula de luta? Quantos filhos vão para a escola e fica ali um dia inteiro? Quantas e quantas coisas os filhos fazem hoje? Mas quantos têm um momento para aprender mais de Deus? Quantos têm um culto dentro da casa, do lar? Quantos são levados para a igreja para ter comunhão, para ter proximidade, para ouvir a palavra?
E as escolhas que nós fazemos para a nossa vida vai reverberar na vida dos nossos filhos. As escolhas que nós fazemos para a nossa vida vai decidir e definir se nós estamos criando filhos para uma eternidade com Deus ou para uma eternidade sem Deus. E eu quero dizer para você, as suas escolhas vão ser chaves para a definição e o direcionamento da vida dos seus filhos. Os maiores homens do avivamento, os maiores homens de Deus, eles, em determinado ponto da jornada deles, eles escrevem a respeito das mães, o quanto elas influenciaram positivamente a vida deles. O quanto elas foram um canal de vida, de mudança, de transformação. O quanto elas acreditaram enquanto as pessoas duvidavam. O quanto elas profetizaram, o quanto elas oraram, o quanto elas ensinaram ele, pela sua postura, pelo seu posicionamento. Então, nessa manhã, que você possa escolher vida. Que nessa manhã você comece a tomar decisões. E a primeira decisão sua foi entrar nesse propósito. A primeira decisão sua foi cumprir as atividades que tá lá no nosso grupo. A respeito do que você vai fazer durante esses 5 dias. E eu quero dizer para você, esses 5 dias, você pode dar continuidade neles. Aquilo que nós vamos fazer nos 5 dias, você pode continuar fazendo. Você pode continuar fazendo. Orando pelos seus filhos, clamando, parando 3 vezes no dia para orar. Durante esses 5 dias, você vai ter orientações, estratégias, que você vai poder levar para a vida. Não é só para agora, para a vida. Inclusive, o livro que eu coloquei lá para vocês é como se fosse um treinamento. Se você ler aquele livro, você fizer as atividades que estão lá, você vai ver quantas mudanças e quantas transformações Deus vai começar a gerar dentro da sua casa e principalmente na vida dos seus filhos. No nome de Jesus. Hoje a palavra de Deus para mim e para você é: escolha vida, para que viva tu e a tua casa. Escolha vida, para que viva tu e teus filhos. Escolha vida, escolha a presença de Deus, no nome de Jesus. O grupo, gente, tá no link da minha bio, o grupo. Mas eu vou pôr também esse link no meu story hoje. Aí você vai lá no stories e você consegue entrar no grupo, tá bom? E tá as orientações lá de cada passo que nós vamos dar essa semana. Então, a atividade de hoje para casa vai ser: você vai pegar um óleo, qualquer óleo, um óleo de azeite. Eu prefiro um óleo de corpo, que é mais cheirosinho, tá bom? Tem gente que frequenta a igreja aí que tem um olhinho ungido. Você usa esse óleo, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos orar pelo óleo de uma forma simples. Pai, em nome de Jesus, eu oro. Ó a oração que você vai fazer. Eu oro por esse óleo e eu tiro ele do uso comum para um uso sobrenatural. Que a partir de hoje, quando eu estiver ungindo os meus filhos, a minha casa, a minha família, o Senhor possa ministrar vida, mudança, transformação. E que haja um ato poderoso, profético, através desse óleo, em nome de Jesus. E você vai ungir todo dia. A nossa primeira atividade de hoje. Você vai ungir todo dia os seus filhos na hora de dormir. Seu filho foi dormir, você vai lá e unge ele. Unge o coraçãozinho, unge a cabeça, unge as mãos, unge os pés e declara vida. Eu vou colocar hoje lá as declarações da palavra a respeito de filhos. Você vai declarar sobre eles. Pastora, eu tenho dificuldade de orar, não sei orar. Seja simples, querido. Senhor, abençoa meu filho com toda sorte de bênção. E eu vou te dar as declarações da palavra. Você vai declarar: meu filho é árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto na estação certa, a folha não cai, tudo que ele faz prospera. Meu filho é uma flecha na mão do valente. Meu filho está escondido no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Nós vamos mandar essas declarações para você declarar na sua casa, tá bom? Então, a gente deu o pontapé inicial hoje. Pastora, eu tô chegando hoje, não sei de nada, tô perdida aqui. Entra no grupo, eu vou explicar tudo pra você, tá bom? Pastora, eu não comecei o jejum ainda, você vai começar hoje então. Só que ao invés de sexta-feira, você vai terminar sábado, tá bom? Combinado? Então, gente, convida mais pessoas pra estar aqui conosco. E a palavra de hoje foi: escolha vida, pra que viva você e a sua casa. Tá? Que verdadeiramente nós possamos escolher vida. Amanhã, na hora da nossa live, nós vamos orar na nossa casa e ungir a casa toda, tá? Então você vai ungir sua casa. Pastor, não tô em casa.
Não tem problema não. Quando você chegar, você vai ouvir a live que vai estar no YouTube e você vai ungir sua casa ouvindo a live. O jejum é 12 horas de jejum. Você vai começar meia-noite e finaliza meio-dia durante 5 dias. Tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, vocês vão perguntar lá nos grupos, a gente vai respondendo, a gente vai alinhando isso. E já deu certo, em nome de Jesus. Eu vou pôr alguns stories explicando como é que tá funcionando esse propósito. E a gente vai caminhar e vai ser muito poderoso. Eu creio que nesses dias nós vamos ter uma chuva de testemunhos, de filhos, de moveres de Deus dentro do nosso lar e da nossa casa, tá bom? E nós estamos juntos nessa jornada no nome de Jesus, tá? E eu creio que vai ser um tempo muito, muito abençoador, um tempo muito precioso em nome de Jesus. Claudinha pediu para deixar as lives do propósito aqui no Instagram. Vou ver e daqui a pouco eu aviso para vocês, tá bom? E lembrando que dia 21 eu vou fazer a imersão transfiguração, tá bom? O que é a imersão transfiguração? É um processo de desenvolvimento e de desbloqueio emocional. Isso é interessante, queridos, porque quando eu sou bloqueada emocionalmente, você vai entender isso lá dentro do treinamento, eu bloqueio os meus filhos. Então, se eu tenho bloqueio de rejeição, eu bloqueio meu filho. Se eu tenho bloqueio de escassez, eu bloqueio meu filho. Então, como isso é poderoso? Porque a minha escolha, as minhas decisões, as minhas transformações vão ser reverberadas dentro da vida dos meus filhos, tá bom? Então, que você esteja atento a isso. Então, em nome de Jesus, essa imersão transfiguração, ela equivale a 6 semanas de treinamento. Ela tem equivalência a 6 semanas de treinamento. É um dia inteiro, mas um dia de alto impacto emocional. É um dia incrível, poderoso. Pastor, eu fui na imersão, eu não vi nada. Toma seu dinheiro de volta e vai com Deus. Porque se você vive o que a gente tá vivendo ali naquela imersão, filha, não tem como você sair do mesmo jeito. É muito poderoso. Ana perguntou, pode água? Não. É sem água, sem comida e sem nada. Ana, se você tiver alguma questão de saúde, por exemplo, pressão, que você tem que tomar o remédio, pode tomar, tá bom? Caso não, fique sem água em nome de Jesus. Ó, boca seca, sem comida, sem água durante 12 horas, em prol da vida dos nossos filhos. Então vamos orar? Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer, louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado pela tua presença, pela tua direção. Obrigado por esse início de propósito. Obrigado pelas mães, Senhor, que se dispuseram a estar aqui nessa manhã. Obrigado pelo mover sobrenatural da tua presença nas nossas vidas. Nós já queremos colocar diante do altar do Senhor cada óleo, Senhor, que vai ser separado hoje para ungir os lares, as vidas, as famílias, os filhos. E, Senhor, que por meio desse ato profético, um mover sobrenatural da tua presença e do teu Espírito Santo nos acompanhe. Pai, que nós possamos ver sinais, prodígios, maravilhas. Pai, que filhos que estavam aqui, ó Deus, se automutilando, filhos que, Senhor, estão em estado de rebeldia, de aflição, de perturbação emocional, mental. Senhor, que nesses dias nós possamos experimentar cura, restauração total e completa. Pai, que haja um mover dentro dos lares tão sobrenatural, que o teu nome seja engrandecido e glorificado, que nós possamos ter centenas, ó Pai, de testemunhos daquilo que o Senhor operou durante esses dias, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus dê sabedoria a cada uma de vocês aqui e que vocês possam viver todo o plano, projeto, propósito do Senhor. Corre e entra no grupo, eu vou mandar de novo as orientações lá no grupo. Vou fazer alguns stories aqui pra você agora, explicando algumas coisas, tá bom? Convida o máximo de pessoas que você conhece, principalmente mamães, que se levantem as mães, que se levantem um exército de mães que realmente estejam dispostas a buscar, a se posicionar diante de tudo isso que tem acontecido e que nós possamos resgatar os nossos filhos, que nós possamos fazer a diferença na nossa geração em nome de Jesus, tá bom? Beijo com cheiro no coração de vocês, deixa eu dar um abraço. Ó, Jesus abençoe. E amanhã a gente se vê aqui 7h07 da manhã e você vai trazer alguém junto com você. Pega na mão da pessoa e traz ela. Liga pra ela, ó, já vai começar a live. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até amanhã.